Bom, agora a gente muda de assunto e comenta a reação do advogado de Eduardo Talhaferro, o Eduardo Kuntz, que se surpreendeu com a rapidez do ministro Alexandre de Moraes em analisar um pedido da defesa. Segundo Kuntz, a petição foi protocolada às 14 horas e 51 minutos do dia 27 de outubro e o ministro começou a redigir a decisão menos de uma hora depois, às 15h49. O processo foi concluído em poucas horas, um tempo considerado incomum, já que, segundo dados do próprio Supremo, Moraes leva em média quase um ano para decidir pedidos intermediários. O advogado afirmou que a velocidade contrasta com a morosidade habitual do judiciário e disse que decisões tão rápidas são raras, especialmente quando envolvem garantias processuais. E aí, Caute, tem mais uma questão, além dele trazer, apontar a rapidez e a velocidade da decisão do ministro Moraes. O advogado tinha pedido para realizar a sustentação oral presencialmente no julgamento da denúncia da PGR contra Eduardo Talhaferro, mas o ministro Moraes, então, negou o pedido e manteve o julgamento no plenário virtual, que aí remotamente cada ministro deposita lá o seu voto, você não acompanha as discussões e nem o advogado sabe se o ministro assistiu à sustentação oral por vídeo. Ou seja, o princípio de processo criminal público, ou seja, que todo mundo pode ver e a população, a opinião pública pode entender se de fato está ocorrendo segundo os critérios legais, isso não vai acontecer no caso do Talhaferro. Teremos um processo ilegal, que basicamente será quase sigiloso, ou pelo menos muito mais discreto daquilo que deveria ser. Por quê? Porque o Moraes não quer passar vergonha. Moraes não quer ser colocado frente aos abusos que ele cometeu e que Talhaferro denunciou, aos excessos que estão demonstrados nas mensagens que Talhaferro publicou e que vieram do gabinete de Alexandre de Moraes. Ele não quer ser constrangido por seus próprios atos. Ele quer que isso fique no papel, o que tem um impacto muito menor na população, porque ninguém vai ouvir o advogado do Talhaferro reler essas mensagens, por exemplo, e, portanto, isso vai passar. E a condenação vai ocorrer, provavelmente, como aconteceu com as outras condenações de lote dos envolvidos do 8 de janeiro, ou seja, às 11h58 da noite, os advogados depositavam as defesas, à meia-noite, 2 minutos, já saíam as condenações. Defesas de centenas de páginas, que realmente nunca foram lidas por ninguém, porque as condenações já estavam escritas. Então, é isso que vai acontecer, é um processo farsa, nos piores moldes das ditaduras comunistas da Europa Oriental, da União Soviética, e cujo desfecho já sabemos qual será. Lembrando, Augusto, que foi marcado o julgamento da análise dessa denúncia do PGR em relação ao Eduardo Talhaferro para a próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, em plenário virtual. Olha, eu acho que o Alexandre de Moraes ainda vai chegar à perfeição. Ele vai tomar a decisão antes de receber qualquer coisa. Eles já não assistem, não acompanham as alegações finais que representam o grande momento, da defesa. Você aprende em filme de tribunal. É o grande momento, eles dispensaram isso. Vão começar a chegar, daqui a pouco eles chegam à perfeição. Não precisa nem mandar, não precisa se defender, ele já sabe qual é a sentença. Vai antecipar tudo. Pois é, Piotr, e o advogado do Eduardo Talhaferro pediu que o julgamento, a análise dessa denúncia ocorresse em plenário físico e não em plenário virtual, mas teve ali mais uma negativa do ministro Alexandre de Moraes. E viva o devido processo legal e direito à ampla defesa, Inacreditável. Eu perguntei nesse último artigo como é que tanta gente ainda permanece em silêncio na revista Oeste essa semana. Como assim um advogado não tem direito a fazer sustentação oral no Supremo Tribunal Federal de um caso em que o cliente dele pode ser denunciado? Porque é uma denúncia da Procuradoria que vai ser analisada agora pelos 4 ministros da primeira turma, visto que o Fux foi para a segunda turma. Como assim você não pode fazer sustentação oral? Esse negócio de plenário virtual é uma excrescência, eu vou insistir no termo, é uma excrescência, é um abuso. Você pode estar falando pro nada. Exatamente, Augusto, eu não tenho a prova cabal, Augusto, você mencionou há pouco. Eu tenho garantia de que o ministro assistiu na íntegra, porque a lógica de um tribunal é essa.
Eu tenho, imagina lá essas cenas de cinema que você vê que não são diferentes da realidade, né? Você tem lá o tribunal do júri, o juiz, o promotor, os advogados de defesa, o público assistindo, todo mundo está vendo aquilo. Porque a menos que você tape os ouvidos, mas e os olhos também, você não vai ver nem ouvir, mas então você não precisa ir lá. E quem interessa ao julgamento, que são, obviamente, as partes, mais o tribunal do júri e tudo mais, todo mundo tem que ouvir e ver. Agora, eu tenho juízes que vão julgar e não querem ouvir o advogado. Não tem debate com o advogado. E aí alguém está achando que isso é normal. E as pessoas, boa parte do mundo jurídico não se manifesta contra isso. A OAB existe ainda no Brasil? A OAB também não falou nada disso. Acho que julgamento virtual é julgamento. Não tem nada de julgamento nisso, não tem nada devido ao processo legal e muito menos acesso à ampla defesa. São garantias, tá? Garantias constitucionais.